vou ler para ti o nosso termo de consentimento, termo padrão de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista, se for do seu desejo, retomá-la em algum outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Então, tem algumas perguntas mais formais que eu queria te fazer. Você concorda que sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser divulgado. Você concorda que as informações prestadas nas entrevistas possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa, e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem no caso de divulgação do material? Sim. Você está ciente de que tem o poder, neste ou em qualquer momento até o fim dessa entrevista, de definir a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? Sim. Então tá, dadas essas questões iniciais, vamos começar a entrevista propriamente dita. Eu gostaria de sugerir que nós sempre fechemos o microfone para não ficar ruído, né? Tá. Enquanto um fala, os demais fecham o microfone. Tá ótimo. Então fica o meu boa tarde também ao Bruno. Eu vou começar com as questões iniciais. A primeira perspectiva é quando e em que circunstâncias você teve contato com as primeiras notícias sobre a propagação do coronavírus no mundo, né? E se você considera que o seu nível de informação sobre o tema foi adequado ou é adequado? Eu tive contato, né, acho que ainda, né, sabia da existência do vírus ainda no passado, mas a gente não tinha nem ideia da proporção. Eu tive mais noção da gravidade por ter parentes morando na Itália. Então, quando começou a apertar o cerco lá em fevereiro, acho que foi mais ou menos nessa época, a gente já sentiu que ia ser um pouco mais grave, mas também ainda não tinha certeza, né, não tinha noção da proporção que poderia ser tomada, porque estava iniciando lá ainda. Depois foi mais em março, acho, início de março, que a gente já começou a projetar, porque começaram a chegar casos do Brasil, a gente começou, casos do Rio Grande do Sul, então a gente começou a ter uma, né, a aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Logicamente que naquele início eu sou economista de formação, então, enfim, pesquisa em macroeconomia, enfim, mestrado em macroeconomia, estava iniciando um trabalho sobre finanças públicas no Departamento de Economia e Estatística. Então, meu contato com qualquer tipo de assunto sobre epidemiologia, sobre saúde, era muito limitado. Mas posso dizer que desde lá a minha informação sobre o assunto cresceu em proporções também exponenciais, aí, porque até pela posição e pela função que venho exercendo é necessário ter muita informação. Então, apesar de lá no início não ter muita proporção, ter esse início de contato com mais pessoal mesmo, né, mais particular, né, no sentido de familiares que enfrentavam a situação, mas desde lá o aprofundamento no assunto foi grande, né? Inclusive lendo artigos técnicos sobre o assunto, coisa que antes de uma pandemia como essa eu jamais imaginaria lendo. Né? Foram as percepções e ações como gestão pública estadual diante das primeiras notícias da pandemia lá na China e a partir da sua difusão pelo continente europeu?
Não sei se no teu lugar de atuação isso se expressou já desde esse momento, né? Se chegaram informações quando da China e da Europa. Com certeza, Clarissa. Justamente aí eu acho que eu tenho bem claro o dia que foi isso, né? Dentro do Departamento de Economia e Estatística, a gente, enfim, exercia uma função bem específica e em determinado momento foi solicitado um trabalho específico sobre uma projeção estatística sobre o número de casos aqui no estado. Então, foi uma projeção que foi desenvolvida por dois colegas do Departamento de Economia e Estatística. Eu acabei auxiliando em um segundo momento em que essa apresentação ela projetava três cenários, né? Um cenário mais pessimista, um cenário médio, um cenário otimista, que seria próximo ao Japão. Era um trabalho bem que eu não participei, na verdade, da construção, mas depois acabei entrando auxiliando, né? Mas na construção dele, ele desenhava três cenários e projetava o número de infectados no Rio Grande do Sul a partir daqueles três cenários. Esse trabalho ele foi apresentado na Assembleia Legislativa no dia 17 de março, eu tenho isso, se eu não me engano, acho que foi 17 de março, posso até confirmar, mas eu acho que foi 17 de março realmente. Isso tem registro, né? Foi apresentado para os deputados e ali naquele momento parece que se desenrolou assim. A partir daquele momento as coisas foram acontecendo de uma forma mais rápida, sem muito controle assim. A gente mais ou menos entrou numa espiral assim, de que a partir dali as coisas foram desenrolando automaticamente. E a gente foi simplesmente respondendo aquelas demandas que vinham surgindo. E eu creio que justamente por ter esse contato com, olha, como é que foi na China, como é que foi na Itália, como é que foi no Japão, como é que foi no país, na Coreia, Israel, a gente fez uma comparação na época com esses países e a partir dali, projetando isso para o Rio Grande do Sul, é o que teve todas as consequências que a gente viu que teve. A partir dali teve uma série de determinações do governo estadual, teve também uma necessidade de aprimorar aqueles estudos que ainda estão iniciais, aprimorar informações da Secretaria da Saúde e nesse intervalo de tempo aí a gente acabou vamos dizer, elaborando melhor aquele material que no início foi utilizado, ainda que né, ainda que inicial, ele serviu para embasar algumas decisões e a gente teve que dar, né, vamos dizer, me fugiu a palavra, mas mais né, respaldo para aquele material. E como os impactos econômicos e sociais da pandemia e do isolamento social têm sido percebido pelos gestores estaduais e também como é que tem impactado? Eu acho que essa é a grande questão, Rodrigo. Eu imagino que justamente o modelo que se escolheu seguir no Rio Grande do Sul busca justamente equilibrar dois impactos que são enormes e a gente não tinha perspectiva, né, não tem noção do alcance e esse alcance ele é construído ao longo da evolução. Então né, é difícil ter alguém lá no início que teria com clareza tudo o que ocorreria depois, até porque os impactos tanto da saúde quanto da economia são diferentes de local para local. Então, o que a gente procurou desde o início é trazer mais elementos, ou seja, a gente sabe que tem impactos na economia, a gente sabe que tem impactos na saúde, e ninguém tinha certeza a priori de como esses impactos iam se desenrolar. A gente tinha exemplos, claro, tem o exemplo da China, tem o exemplo da Itália, a gente usa como referência, mas a gente sabe que não é exatamente aquilo. A gente tem condições socioeconômicas no Rio Grande do Sul diferentes, a gente tem condições de saúde diferentes no Rio Grande do Sul, a população tem uma característica diferente. Então, a ideia sempre, desde o início, foi trazer para a nossa realidade. Olha, como é que o Rio Grande do Sul está à frente a isso? Então, um dos primeiros trabalhos, e aí eu me invado um pouco um campo que eu não, apesar de ser economista, né, apesar de trabalhar com macroeconomia, dentro das divisões de atividade dentro do comitê de dados, eu acabei ficando no GT de saúde, né, pela relação que eu tenho com a Secretaria da Saúde, por alguma posição de análise de dados.
mas não, eu não fiquei dentro do GT de economia, de atividade econômica, que é o GT que discute mais os aspectos econômicos e sociais. Então, nessa divisão, eu acabei me afastando um pouco da questão econômica, logicamente, mantendo esse diálogo, né, porque a saúde, justamente o modelo tenta equilibrar as duas frentes, né, necessárias de serem equilibradas, mas desde o início, um pouco da discussão foi justamente, olha, como é que foi o impacto na China? Bom, o impacto na China foi dessa forma. Como é que seria o impacto no Rio Grande do Sul, dado o desenho do Rio Grande do Sul? Então, sempre a tentativa é sempre, e aí eu acho que o conhecimento acumulado, né, dos pesquisadores do departamento, hoje no Departamento de Economia e Estatística, mas, né, cujo conhecimento foi acumulado desde a Fundação de Economia e Estatística, esse conhecimento ele auxilia a trazer a realidade para o Rio Grande do Sul. Ou seja, aconteceu fora, a gente tem modelo fora, mas como aconteceria no Rio Grande do Sul? E nesse sentido, acho que desde os primeiros estudos foi justamente, olha, como é que é a estrutura do Rio Grande do Sul, como é que esses impactos se reproduziriam aqui. Então, toda essa necessidade de aproximar os impactos da realidade rio-grandense, eu acho que foi uma tentativa desde o início, né? Tanto no aspecto de saúde quanto no aspecto de economia. E sobre essa questão que tu vem falando sobre levar em conta tanto os aspectos de saúde quanto os aspectos econômicos, como é que surgiu a proposta da abertura controlada pelo sistema de regionalização segundo as bandeiras de risco? Se tu participou da elaboração desse sistema e também quais são os critérios que foram adotados? O sistema é complicado porque foi muito orgânico, assim, a gente ainda está dentro do sistema, né? O modelo ainda não, ele não foi finalizado, né? O modelo em constante evolução, então é complicado. Como registro, eu acho válido, porque pode ser que lá no início tu me perguntasse, eu teria uma posição, hoje em dia eu tenho outra, pode ser que ao fim do processo eu possa ter outra visão sobre o modelo, tá? Mas de início a ideia era justamente essa, era conciliar a abertura econômica e fechamento e restrição, né, de mobilidade, de restrição econômica. Na verdade é a abertura de restrição de mobilidade, né? No caso ele se reproduz com impactos econômicos, mas em princípio é de mobilidade. A mobilidade se dá restringindo então atividades que vão diminuir a circulação ou expor menos profissionais à exposição ao vírus. E conciliar isso com o desenvolvimento, com a evolução da epidemia. Então, com o objetivo, claro, de não esgotar a capacidade de atendimento. Então, o modelo é desenhado dessa forma. Olha, onde e o que pode abrir, determinando o que é mais arriscado no sentido de exposição dos funcionários e da população, e também pesando com o que tem mais peso econômico, ou seja, aquilo que teria maior impacto econômico, de um lado, e conciliando com a evolução da doença de um lado e a capacidade de atendimento do outro. Então, são dois blocos, né? O bloco de atividade econômica, que daí tem os protocolos, que cada bandeira vai assumir, né? Os protocolos de restrição, de quanta porcentagem de pessoas que podem trabalhar, e de outro tem o modelo dos indicadores, que ele vai dizer como é que está a evolução da epidemia comparada à capacidade de atendimento. Então, são esses dois, dentro dessa parte de saúde, são esses dois grupos maiores de controle. Me fugiu agora um pouco a questão, mas como é que ele foi gerado, né? Como é que ele surgiu? Ele surgiu justamente da dificuldade que se tinha de definir, tem pressões, né, por abertura, pressões econômicas, tem a pressão explícita pela questão da saúde. Então, a questão foi um pouco conseguir dar parâmetros minimamente científicos para conseguir definir o que pode e o que não pode, o que deveria e o que não deveria. E nesse sentido, desde o início foi criado discussões sobre regionalização, qual seria a melhor regionalização, qual a melhor forma de ver a capacidade instalada. No início não haviam indicadores para mostrar isso, ou seja, a gente criou formas de controlar quantos hospitalizados tinham, porque isso não existia antes. Então, se a gente não teria como construir um modelo sem os dados
mas a própria construção do modelo exigiu a melhoria dos dados. Então, é uma construção constante, né? Diálogo, né? Então, dentro do GT de saúde tinha diálogos com epidemiologistas, com matemáticos, com estatísticos, dentro do governo, fora do governo, universidades envolvidas, várias secretarias envolvidas, e justamente a ideia era, olha, trazer um maior número de pessoas para poderem contribuir com isso e chegar no mínimo de consenso possível que abarcasse essas questões, né? Tanto econômica quanto de saúde pública. Mas como eu disse, o modelo ele não é claro que ele em algum momento se decidiu alguma coisa, não, os parâmetros são esses, mas a gente não teve várias ferramentas que foram surgindo ao longo do tempo. A gente no início tinha um modelo de projeção, né, na célula de projeções do GT de saúde, e aquilo foi elaborado de uma forma. Ao longo do tempo, era uma ferramenta utilizada internacionalmente, inclusive as nossas contribuições foram incorporadas em nível internacional. Então, como é uma coisa muito nova, as pesquisas mudavam. Uma hora a cloroquina funciona, outra hora a cloroquina não funciona. Bom, a gente tem que definir alguma coisa. Dentro do GT, a gente tem que, pelo menos, indicar uma definição para o governo do Estado. Mas essas coisas elas flutuavam. A gente, tanto os dados, foi melhorando os dados conforme se mostrava. Volta atrás, esse indicador aqui não está indicando tão bem, porque tem esse problema específico de um registro num sistema oficial. Então são coisas que a gente não teria como prever e ninguém teve como prever. E a gente está em constante atualização, constante revisão, encontros diários para tentar superar essas limitações que podem surgir. E são inesperadas, né? Não tem como prever. Mas tem uma coisa que eu queria entender melhor, Bruno. A palavra final, a definição final das bandeiras. É o GT de saúde, é o GT econômico, tem uma coordenação que define isso, é a secretária, quem é que bate o martelo, né, e define o critério final, a versão final do sistema de bandeiras, levando em conta todas as questões que os GTs levantam. Sim, a própria definição do modelo, tá? Ela está em decreto, foi alterada já, né? Ela já sofreu alterações, mas ela está em decreto, então ela tem que ser seguida estritamente da forma como está no decreto. O que aconteceu ao longo do tempo é que no início o modelo, a gente rodava os dados com o modelo, dava as bandeiras e as bandeiras eram empregadas em seguida. Ao longo do tempo, conforme foi se empregando esse modelo, foi percebendo que a restrição, ela talvez o modelo poderia estar indicando restrições além do que julgava-se necessário para aquelas regiões. Tá? Então, abriu-se uma instância dentro do gabinete de crise para que se revisse as posições e as bandeiras determinadas pelo modelo a partir de recursos por parte de associações ou municípios. Então, o modelo anteriormente ele era uma aplicação automática e passou a ser uma aplicação abrindo a possibilidade de recursos tanto de associações quanto tanto de associações quanto de municípios. Então, a partir dos recursos, o julgamento desses recursos há um parecer técnico, dado tanto por funcionários da Secretaria da Saúde quanto da CEPLAG, e a partir disso, então, o gabinete de crise, né, que é o gabinete de crise formado, tem também o decreto estabelecendo o gabinete de crise, mas o gabinete de crise com base tanto no que o modelo apontou, quanto com os recursos, né, e com o parecer técnico, o gabinete de crise define as bandeiras finais. Então, hoje em dia, o modelo ele indica, né, ele aponta, há uma possibilidade de recurso por parte das instâncias municipais e associações de municípios representando as regiões, e a partir dali é feito um parecer técnico da Secretaria da Saúde e da CEPLAG, e a partir
vamos dizer, da conjugação desses elementos, do modelo, dos recursos e dos pareceres técnicos, o gabinete de crise define a bandeira final de cada região. A palavra final hoje em dia não é automaticamente do modelo, porque permite a revisão e a decisão diferente daquela que apontaria o modelo com base na decisão do gabinete de crise. Complementar nessa perspectiva do que o Rodrigo perguntou, então o gabinete de crise ele é composto por secretários de Estado. Poderíamos afirmar, nesse sentido, que a definição final a cada semana quanto às bandeiras, ela cabe aos secretários de Estado. Sim, a decisão final é do gabinete de crise. O modelo ele indica, ele aponta, ele tem, vamos dizer, dá o embasamento técnico, né, com base em indicadores específicos, em critérios estabelecidos em decreto, mas essa possibilidade de ser rediscutido com base em recursos e ser revisto com base nesses recursos e nos pareceres, coloca a decisão final, sim, para o gabinete de crise. Mas, Bruno, eu acho que eu não me fiz entender. O que eu queria saber não era apenas quem é que define esses recursos, mas a versão final do modelo. O comitê de dados tem uma coordenação quem é que atribui os pesos, né, das coisas que o GT de saúde traz, que o GT de políticas sociais traz, que o GT econômico traz, quem é que agrega, aglutina todos esses dados? Sim, te entendi. A questão da própria definição do modelo. O que eu estava explicando antes é que o modelo não é, o resultado do modelo não é propriamente aquilo que vai acontecer, porque o gabinete de crise pode alterar isso posteriormente. Está falando da construção do modelo, né? Como é que se determinou o que ficou no modelo, vamos dizer, o modelo hoje, o que é. Então, essa é uma construção também, uma construção que passou, como eu falei, passou pelo GT de saúde, passou uma discussão com universidades, com diversas entidades, tanto no aspecto da saúde quanto no aspecto de atividade econômica. Os protocolos, eles tiveram, cada bandeira, né, tem um protocolo a ser seguido. Esses protocolos foram definidos com base numa ampla pesquisa junto às entidades de sindicatos, como é que se diz, de atividade econômica, né, de comércio, fieres, enfim, patronais, né, não sei qual é o termo, me fugiu agora o nome correto para isso. Então, para definir os protocolos, e o que se fez foi uma construção no sentido de, olha, pensamos que são esses os melhores indicadores, definindo, né, conjuntamente no GT de saúde os pontos de corte e parâmetros. Isso foi levado ao conselho de especialistas, tá, que é um conselho formado, também está em decreto, formado por diversas pessoas de fora do estado, inclusive, com também uma formação ampla, e a partir dali isso foi proposto para também o gabinete de crise, ou seja, a aprovação do modelo também passou pelo gabinete de crise, né? E qualquer alteração nesse modelo também depende de aprovação do gabinete de crise, porque isso, para ser aplicado, também precisa virar decreto, ou seja, precisa passar pelo Procurador-Geral do Estado e na aprovação e para tornar um caráter formal, né, necessário para esse tipo de imposição estadual. Então, o modelo, assim como o resultado do modelo, né, a construção do modelo, assim como o efeito dele, sempre passa pelo gabinete de crise. Não sei se ficou mais claro, Rodrigo. Acredito que sim. Uma única questão para mim, que acho que o Rodrigo já vai passar para uma próxima, bem pontual, assim, tu comentaste, o modelo ele era aplicado, né? Com base nos estudos ali daquela semana, se determinava as bandeiras. E em algum momento se percebeu que talvez não fosse tão direto assim, que poderia haver uma mediação com a própria comunidade local, os municípios. E quando isso se deu, e foi pacífico esse processo de admitir que poderiam ser interpostos recursos,
porque isso é abrir um questionamento não negativo, né? Mas um questionamento de um trabalho técnico que é feito ao longo da semana, quando se fecham as bandeiras nas sextas-feiras. Em que momento se percebeu essa necessidade de... Sim, Clarissa. Isso é uma situação complicada no sentido de que o modelo, apesar de ter um embasamento técnico e ter, enfim, ter maior ampla discussão com profissionais de amplas disciplinas e envolver servidores de diversas secretarias, apesar de ter a tentativa de ser o mais técnico possível, né? Não há certeza, porque não havia certeza, não havia certeza sobre o efeito positivo ou negativo que ele poderia gerar. Tá? Nunca houve essa certeza. A gente busca essa certeza, a gente tenta diminuir os riscos, mas uma certeza absoluta, obviamente, não existia. De qualquer forma, foi a melhor solução que se encontrou para defender uma determinada postura frente que conciliasse, equilibrasse esses dois tipos de condições que a gente falou no início, de saúde e economia. O que ocorre é que, logicamente, em um momento onde o modelo ele indica menor risco, ele não restringe atividades, ele deixa a economia fluir de uma forma sem restrição, ele gera apoio, ele gera, enfim, está tudo certo, está tudo bem, não tem por que eu criticar. A partir do momento que ele se colocou e se apontou um pouco mais restritivo e se colocou um pouco mais de uma forma a restringir a mobilidade, restringir a atividade econômica, logicamente vai surgir algum tipo de resistência. Tá? Assim como assim como o desenvolvimento de maior velocidade da doença, ele também vai gerar uma crítica do aspecto da propagação muito veloz. Então, o objetivo do modelo é justamente esse, é conseguir controlar o distanciamento de modo a equilibrar essas consequências. E, logicamente, a partir do momento que ele começa a restringir, de um lado, restringir a atividade, ou de outro lado, aumentar a velocidade de propagação, ele vai ter críticas de um lado e resistências de outro. E é justamente isso que ele tenta colocar em bases mais técnicas, ou seja, se o problema é esse, dentro desses parâmetros, qual é o problema? Qual é a explicação? Qual é a vamos dizer, qual é a justificativa, né, para uma crítica? Então, ao estabelecer parâmetros também para essas críticas, eu acho que ele se coloca também como uma forma de estabelecer os critérios da resistência, entendeu? Bom, a resistência ela existe, mas por quê? Bom, porque está afetando essa parte da economia, achamos que esses protocolos aqui não se encaixam e tal. Então, a partir do momento que ele colocou mais restrições, era natural que surgisse maior resistência. O que o modelo fez foi também colocar parâmetros para que essas resistências e essas solicitações enfim, de abrandamento do modelo, elas tivessem algum tipo de critério, né? Mas, logicamente, a partir do momento que se impõem maiores restrições é que vai surgir maiores resistências, né? Esse também é um fenômeno ainda não acabado. Né? Já está falando um pouco disso, mas eu queria te pedir para desenvolver um pouco mais. Como é que o governo tem lidado com essas pressões de diferentes grupos de interesse? É complicado, acho que é complicado. Enfim, cada entidade, cada instituição tem o seu papel, né? É difícil a gente julgar qual é né? Tem maior peso, né? E o governo, a gente sabe que é uma instância essencialmente política, não tem como fugir disso, né? Então,
é o locus onde esses debates políticos devem acontecer, ou seja, é o locus onde justamente os diversos interesses Trancou? Bruno? Acho que trancou. Bruno, tá aí? Bruno, se tu estiver aí, manda uma mensagem no chat só para saber se tu caiu ou não. Eu tô ouvindo vocês, Rodrigo, vocês não Ah, me ouvem? voltou. Agora voltou. Mas eu não sei o que nós perdemos do que tu respondeste a respeito das pressões dos grupos de interesse e do locus político. Tu estava falando isso quando cortou. Perfeito. Tá, vocês me ouvem bem agora? Sim, sim. Então, não, o que eu estava falando é que é justamente no âmbito do governo que os interesses políticos eles se explicitam, né? Então, é justamente nesse ambiente que deve ocorrer esse tipo de discussão. E como eu falei antes, o modelo ele coloca parâmetros para essa discussão, mas logicamente nem sempre isso se exprime de uma forma tão clara. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que o ambiente político podia falar o mundo, mas vamos se manter no Brasil. O ambiente político que o país está nesse momento para enfrentar uma pandemia de uma forma ainda que a gente nem tem noção ainda do quanto vai ser afetado, né, e quanto vai afetar. O ambiente nacional já seria um ambiente complicado. E hoje em dia a gente tem alguns estudos, enfim, que mostram como uma centralidade, né, como uma, uma clareza maior na posição dos líderes, ela auxilia ao comportamento individual, né, o comportamento da sociedade como um todo, individual, mas né, como sociedade, a enfrentar de uma melhor forma ou aceitar de uma melhor forma alguns ônus que se as pessoas não entendem, elas não aceitam, porque no contrafactual, na ideia, não seria tão ruim. Né? Então, o alinhamento nesse caso seria muito mais proveitoso. No caso da falta de uma liderança como essa em nível nacional, acaba que isso fica para as instâncias menores, no caso estadual. O que ocorre é que tem determinadas pressões que, conforme, e eu vejo dessa forma muito, tem determinadas pressões que vêm de diversos setores, né? Que quanto menor a instância, menor a capacidade de se opor. Então, seria o governo federal, ele tem a capacidade, perdão, tá com um ruído aqui, só um momentinho. Perdão, pessoal. Da onde é que eu parei? Ah, sim. O governo federal ele tem a possibilidade de emitir dinheiro, tem emitir dívida, algo que os governos estaduais e municipais não têm. Então, é difícil dizer que é difícil a gente desconsiderar, né, a situação nacional para ver a questão regional e ver a questão municipal. Acontece que esse conflito político de entidades e setores, ela afeta de diversas formas as instâncias. Então, tem determinadas pressões que para um prefeito segurar é mais difícil, e tem determinadas pressões que um governo estadual segurar é mais difícil e o governo nacional poderia de alguma forma. Então, essa divisão de poderes também na questão de enfrentar pressões, ela fica um pouco explícita nessa hora. Isso aí é uma questão que a gente tinha pensado também, como é que tu avalia essa relação, então,
do governo do estado do Rio Grande do Sul com as políticas propostas e adotadas pelo governo federal e pelos governos municipais? Dentro desse âmbito que eu estava conversando, pelo que me parece, e aí tá, a gente é muito dentro, né? Às vezes a gente está muito ocupados dentro de uma questão específica, a gente acaba perdendo as questões mais amplas. Mas me parece que o governo federal, o auxílio vem na forma de dinheiro. Ele repassa recursos para esses governos estaduais. Esse é o auxílio do governo federal. Não sei, não tenho acompanhado, infelizmente eu gostaria de acompanhar mais, não tenho acompanhado se isso é o suficiente, não é o suficiente, se vem chegando, eu acho que não está chegando e tal. Mas me parece que falta uma articulação em nível nacional, no sentido de dar as diretrizes e conduzir, né, os governos estaduais a uma mesma linha, né, que eu acho que essa coesão é o que falta mais para a sociedade brasileira. E a gente vê que países que tiveram sucesso nesse alinhamento também tiveram sucesso no combate à pandemia. Então, esse o discurso político, né, diferente, ou seja, o fato de a gente acabar em algum momento ideologizando não é a palavra que eu gostaria de dizer, é mais politizando o combate à epidemia. A politização do combate à epidemia, para mim, traz o ônus que a gente enfrenta hoje em dia. Parece que tem pessoas que estão a favor da economia e tem pessoas que são contra a economia, tem pessoas que são a favor da saúde, pessoas que são contra a saúde. E, na verdade, a gente sabe que um pouco do estudo que se dá para ter e das respostas, do que se aparece hoje, não há, na verdade, um trade-off entre economia. Não há um trade-off, não tem palavra melhor, mas não há uma contradição entre economia e saúde, porque se sabe que a saúde desandando, a economia vai desandar um pouco depois. Então, essa é uma perspectiva minha, mas acho que é compartilhada por grande parte das pessoas que acreditam no modelo de distanciamento controlado como uma forma de conseguir equilibrar essas duas frentes. Não no sentido de que podemos ter mais economia e a saúde aguenta. É no sentido de conseguir dividir os ônus, né? Dividir os ônus entre a saúde e a economia. Eu me perdi um pouco na resposta, mas eu estava falando antes da questão da nacional, regional, estadual. Bom, eu acho que no âmbito nacional isso acaba colocando essa divisão política que parece sendo uma divisão quanto ao comportamento frente à pandemia, né? Tipo, eu vou sair à rua porque eu não acredito nisso, vou tomar remédio ou não vou tomar remédio. E isso, no fundo, é quase um posicionamento político. E no âmbito regional, estadual, me parece que também há uma grande oposição não, uma grande tentativa, né, de diferenciar determinados posicionamentos que às vezes aparentemente são contra fechar, são contra, né? Eu vejo associações de prefeitos ou prefeituras dizendo que são contra fechar, mas porque eles estão, na verdade, defendendo interesses, né? Que também são interesses, mas né, isso tem um ambiente para levar isso para o governo estadual, mas na verdade gostaria que o governo estadual tomasse decisões que não fossem eles que tivessem que tomar, entendeu? Então, para mim está uma divisão grande, acho que isso tem ficado cada vez mais claro nos últimos acontecimentos, que ninguém quer ficar com o ônus, ninguém quer ficar com o ônus. Ainda mais em períodos de incerteza que não se sabe se o ônus vai ser acompanhado por um bônus, ou seja, não sabe se não vai ficar só com o ônus, né? Então, me parece que há sim uma tentativa, né? E essa fragmentação política ela fica mais visível, né? Acho que expõe ainda mais esses conflitos entre os entes. Tem outra questão que queria te perguntar. Em que a rotina da gestão estadual tem sido impactada pelo combate à pandemia
E também eu vou agregar com outra questão que a gente tem aqui, como é que tu foi convidado, como é que tu foi parar no grupo de trabalho? Alguém te chamou, tu foi automaticamente, como é que foi esse convite? Eu falei um pouco no início, mas retomo. Então, lá no dia 17 de março, fui convidado a participar de uma apresentação sobre o estudo que o Departamento de Economia tinha feito sobre as projeções, né, projeções estatísticas para o impacto aqui no Rio Grande do Sul. A gente apresentou isso na Assembleia e dali se desenrolou. Não tenho muita clareza de como é que foi, como é que se desenrolou isso, mas desde o início esse envolvimento, apresentando lá, tendo contato com o pessoal da Secretaria da Saúde, estabelecendo um elo entre a CEPLAG e a Secretaria da Saúde, que apesar de existir em determinados pontos, não era tão profundo como se exigia num momento como esse, que tanto o planejamento quanto a saúde tem que estar andando juntas. Então, a minha posição nesse sentido desde o início foi fazer o elo entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria do Planejamento, de forma a saber quais os dados que existiam na saúde e como é que esses dados que existiam lá poderiam auxiliar no planejamento ao combate ao enfrentamento da pandemia. E da mesma forma, levar para a Secretaria da Saúde quais os dados, né, informações que a gente teria que ter para ter um controle um pouco maior. Então, a minha posição no enfrentamento no enfrentamento foi minha função foi essa. Em um primeiro momento, eu estabeleci esse elo da Secretaria da Saúde e com a Secretaria do Planejamento, e a partir dali é difícil dizer, eu não tenho muita clareza assim como não houve um convite formal, foi tudo orgânico. E nesse sentido, eu acho que também aproveitando para explicar como é que isso alterou a dinâmica do serviço alterou completamente, completamente. Era uma a forma de a forma de a dinâmica de trabalho tanto pelo teletrabalho, né, que eu acho que foi uma coisa que alterou para todos os servidores e para toda a sociedade, na verdade, que passou também a poder ter que trabalhar por teletrabalho. Mas pessoalmente, assim, eu não consigo distinguir o que é teletrabalho, o que é afetado pelo teletrabalho e o que é afetado pela carga de trabalho que a gente tem dentro do comitê. É uma carga de trabalho elevadíssima, elevadíssima, sem hora, sem final de semana. Enfim, eu acho que o momento exige isso. Eu acho que não poderia ser diferente nós como servidores não estarmos disponíveis para corresponder em um âmbito de urgência como é esse que se coloca. Então, acho que é um momento, né, que impõe isso. Eu acho que todos que estão envolvidos têm essa clareza, né, que o momento exige esse tipo de dedicação, e eu acho que justamente por esse sentimento ser compartilhado que ele é sustentado. Se fosse só uma pessoa, só outra, talvez não se sustentasse. Mas como é um coletivo, né, e muitas pessoas que hoje em dia trabalham proximamente, que a gente conversa diariamente, não tinham nenhum contato antes, mas por ter um fito, né, por ter ter um objetivo conjunto, essa dedicação essa dedicação mesmo, ela é compartilhada, e por ser compartilhada ela é sustentada. Não vejo como poderia ser de outra forma. Bruno, tu poderia afirmar ou comentar então que a tua carga horária de trabalho ou as tuas atividades elas foram totalmente giradas, direcionadas para o combate à pandemia, assim, as tarefas de antes já não existem mais da forma. É difícil porque também estava em um momento, pessoalmente, eu também estava em um momento de transição dentro do Departamento de Economia e Estatística, assumindo uma divisão. Então a gente começou a estruturar a divisão e veio a pandemia. Então eu também não tenho, né, como é que seria assumir uma divisão em um momento normal. Eu tive 2 meses de momento normal, né? E em meio a férias, então foi janeiro e fevereiro, sem poder ter metade de janeiro e fevereiro. Não deu muito para ter noção como é que seria o fluxo normal de trabalho na época. Mas eu vejo pelos meus colegas que mudou completamente. Então, mesmo não sabendo pessoalmente, eu posso dizer que isso teria sido completamente alterado. E sim, foi completamente alterado. Hoje em dia, uh,
90% do tempo dedicado é para a função do combate à epidemia e do trabalho junto ao comitê de dados, e o restante são questões burocráticas, como chefe de divisão eu ainda exerço, né? Então, com certeza, e os 100% aumentaram, né? Então, Eu acho que a gente já podia encaminhar para algumas questões finais. Antes, eu só queria perguntar para a Clarissa se ela tem mais alguma coisa para perguntar para o Bruno. Talvez, de algum modo, tu já respondeu, Bruno, que eu vou comentar, mas para amarrar um pouquinho isso, né? Tu comentaste sobre essa questão das pressões, dos diversos interesses, das relações entre as esferas, né, estadual, federal, municipal. E tu comentou que em nível federal, às vezes as posturas de combate, de cuidado pessoal com a saúde, elas acabam se expressando quase como uma postura política no sentido mais ideológico, partidário, ou, né, usar ou não cloroquina, usar ou não máscara, usar ou não álcool gel. Em algum aspecto, tu acredita que no Rio Grande do Sul, estar a favor ou contra o sistema de bandeira se expressa como isso, como uma questão política, e porque tu trouxeste a palavra orgânica algumas vezes. E isso para mim é interessante, óbvio que não é nosso papel julgar, isso vai ficar como fonte para que as pessoas possam analisar futuramente, mas saber que o sistema de bandeiras ele surge organicamente de um grupo de servidores que obviamente tem toda uma questão política, né, que implica e que tem que implicar, mas tu percebe isso em relação ao sistema de bandeiras no Rio Grande do Sul? E o quão orgânico foi possível manter esse processo, né, ao longo dessas incidências de grupos de interesses, que é natural? Eu não tenho muita clareza hoje em dia da resposta, tá? Eu vou dar a resposta no meu ponto. Talvez, como eu falei lá no início, se me perguntar se a gente refizer essa entrevista daqui a 2 meses, talvez a minha uma posição seja diferente. Mas eu falo no sentido do orgânico porque ela foi se construindo ao longo das informações, conforme tinha dados, agregava uma pessoa, teve pessoas que criticavam o modelo, nós chamamos para dentro do GT, a gente incorporou essas críticas, ou seja, o modelo ele teve esse fluxo, né, de retroalimentação no sentido de faz o modelo, recebe as críticas, incorpora as críticas, trazendo essas críticas para dentro do modelo. Tem pessoas que passaram a fazer parte do GT a partir do momento que criticaram. Então, e eu acho que essa condução é que dava maior tranquilidade para quem estava dentro do GT, entendeu? Essa possibilidade de alterar, essa possibilidade de saber que era móvel, saber que pode ser, saber que podemos estar errado, podemos estar certo. Então essa constante reflexão sobre o modelo, ela é importante para sustentar, enfim, tentar sustentar ele, porque como eu falei antes, não há grandes certezas. Então essa constante reflexão, incorporar críticas, ela acaba sendo necessária, né, para a gente poder sustentar o modelo. Nesse sentido, há críticas, há críticas aos modelos, e essas críticas, sempre quando elas tinham algum ponto específico que poderia ser, né, falavam a mesma linguagem do próprio modelo, essas críticas foram incorporadas. Então, essas críticas a gente não enxerga como sendo críticas, são críticas escolhas do modelo, mas as críticas são críticas possíveis. Mas atualmente o que a gente vê não são essas críticas aos modelos que estão determinando uma contrariedade ou uma aceitação ou não do modelo, né? Nesse aspecto, as críticas ao modelo, elas, quando são científicas, quando são técnicas, quando tem algum ponto realmente contra o modelo, elas são incorporadas. Seja na revisão de algum dado, olha, não, essa pessoa que morreu não era dessa cidade. Bom, a gente vai rever esse dado. Quanto a esse indicador não capta bem, bom, mas vamos alterar o indicador, o que a gente fez em determinados momentos. Esse indicador não estava captando bem. Tinha a influência do aumento de testagem por determinada região. Bom, a gente não queria desincentivar a testagem, então a gente está dando um incentivo errado ao punir a maior testagem. Então vamos trabalhar isso. A gente passou a considerar só as hospitalizações, onde tem um crescimento mais perene, né? Ninguém consegue internar uma pessoa para aumentar indicador ou deixar de internar uma pessoa para diminuir indicador.
Então, isso foram tudo críticas que foram surgindo, que se colocaram e a gente assumiu. Agora, tem determinadas críticas que elas fogem ao modelo. E essas críticas, elas não, é difícil eu responder nessa parte, né? É difícil o nosso posicionamento é bem claro quanto à defesa do modelo. Se isso o modelo vai ser aceito ou não, escapa, né? A construção do modelo ela não foi feita para lidar com isso, né? E há instâncias, né, para que essas críticas sejam colocadas. Então, é engraçado, inclusive, ver algumas... Engraçado não, né? Engraçado no sentido de estranho, não no sentido de ser realmente engraçado, mas é estranho ver alguns posicionamentos do tipo defendendo o modelo, mas contrário ao que ele determinou. Não, o modelo é muito bom, é técnico, é legal, muito bom, eu acho que é uma boa decisão, mas, mas não aceita a definição dele. Entendeu? Então é um pouco dúbia, e me parece que em certo momento é confortável ter um modelo que determine algo que ninguém gostaria de determinar por si. Então, quando o aspecto político ele não é difícil de sustentar no âmbito político, é mais fácil tu ter algum modelo, algum critério científico que vai dizer não, mas ó, aqui está mandando fazer, então, infelizmente, vamos ter que seguir. Porque isso terceiriza não, mas no momento que tu mesmo decidiu qual modelo seguir, né, não é uma terceirização, mas a partir do momento que se constrói algum tipo de alternativa para auxiliar nessa decisão, talvez o que se busque é um maior respaldo, né, e também uma forma de se colocar frente a algumas posições que não têm o mesmo embasamento, né. Então, quase uma tentativa de se prender em algo que realmente pode ser criticado. O modelo pode ser criticado. Às vezes, um sentimento, não. Então, é melhor se prender a algo que possa ser criticado, e eu acho que, nesse sentido, ele cumpre um papel importante no determinar, aí, como eu falei antes, vamos dizer, as linhas de possibilidade para argumentar a contrariedade. Eu não sei se eu fui tão claro assim, mas é difícil ser claro quando não se tem tanta clareza no meio do processo. Como eu falei antes, talvez a gente começar daqui a 2 meses eu tenha maior clareza sobre o posicionamento político frente ao modelo ou não. Mas me parece hoje em dia que ele estabelece parâmetros para a discussão política, e nesse sentido ele já cumpre um papel relevante. Mas, Bruno, eu queria te perguntar, da mesma forma que ele estabelece parâmetros e oferece uma fundamentação técnica, será que essa fundamentação técnica, essa fundamentação científica, não pode ser usada para legitimar uma decisão política? Sim, Rodrigo, acho que sim. Acho que sim. Acho que, como eu falei antes, como ele foi também determinado no âmbito, né, foi escolhido, né, escolhido como um modelo a ser seguido, ele foi definido, teve parâmetros definidos e tudo mais. Eu acho que sim, ele pode, inclusive, acho que deveria ser usado, o objetivo que fosse usado como isso, para auxiliar a decisão política. Mas a própria escolha do modelo também é uma decisão política. A única coisa que eu coloco é que a escolha do modelo ela teve a participação ampla da sociedade. Então não foi gestado somente dentro do governo. Teve uma participação ampla tanto de pessoas dentro do governo, dentro do Estado, né, quanto de fora. Então nesse sentido, talvez se o modelo fosse construído estritamente dentro do Estado, ele não ficaria tão claro essa diferença, né? Mas no momento em que houve a participação da sociedade como um todo, universidades, enfim, houve uma ampla discussão e as críticas elas são incorporadas, ou seja, há um elo, né? Então essa questão do modelo
esconder cientificamente uma posição também política, ela pode existir, mas ela existe em um parâmetro estabelecido, ou seja, foi politicamente decidido que esses são os parâmetros. Mas a partir dali, a política fica explícita. Antes dali, houve uma construção, houve um debate, né, que não foi construído somente no âmbito político. Né? A construção do modelo ela não se deu em âmbito político, ela se deu com participação enfim, sempre é político, né? Eu acho que, enfim, daí vou trazer um pouco da minha carga pessoal, né? Um pouco subjetiva de ver, né? Sempre é político, né? Não há ciência alheia a condições sociais, né? Acho que eu não tenho como é que se diz, não há como não reconhecer isso, para mim, na minha cabeça, não há como não reconhecer isso, mas há formas e vamos dizer, uma amplitude enorme entre como a política vai interferir na ciência não vai ser construída, né, socialmente. Então, a ciência, por ser um fenômeno social, logicamente, ela está condicionada a questões políticas. Agora, a questão, né, no sentido mais abstrato. Hoje em dia é um risco tremendo falar isso, quando se questiona, inclusive, se a Terra é plana ou não. Por isso que eu não gosto de levantar muito essas questões, porque pode entrar num relativismo absurdo de se questionar tudo e não saber mais se a gravidade existe. Então, eu tenho minhas restrições. Aumentou um pouco agora o prazo aquele, só para eu ter falado isso agora. Perdão pela brincadeira, mas é muito arriscado considerar e aceitar, né, que a ciência, sim, ela é também um fenômeno social. Mas voltando, trazendo para o caso específico, eu entendo que o modelo, apesar de dito tão científico, né, e, enfim, tentar se aproximar de uma ciência mais técnica, é no sentido de ciência, no sentido de poder ser criticado, tendo parâmetros para criticá-lo. Não propriamente no sentido de ele não ter sofrido interferência social, enfim, que ela não se manifestou do lado de partidos, né, mas se manifestou do lado de pesquisadores. Bom, teve pesquisadores que talvez seguissem uma linha, outro pesquisador que segue outra linha, e esses pesquisadores discutiram dentro do GT. Né, foram trazidos, discordância, teve longas discussões, trazendo dados, trazendo questões, e tudo isso no sentido de uma construção de conhecimento que, apesar de se estabelecer em termos científicos, ele é também político. Então, a decisão por seguir o modelo, ela né, claro, ela sugere, né, que de um lado tem uma decisão política, de outro tem um modelo científico. Claro que dentro daquele científico tem o seu quê de político também. Agora, o que eu vejo na questão das pressões, né? Então, que eu acho que onde isso mais pode ter reflexo, o que eu vejo é que nós temos entidades de federações, nós temos sindicatos, nós temos conselhos, nós temos associações, prefeitos, regiões. A gente tem diversas entidades representativas de determinados interesses sociais e políticos. E hoje em dia a gente não tem, na verdade, constituído e com espaço amplo, nenhuma entidade a favor da saúde, por exemplo. Né? Então, o problema da saúde, da saúde, ela é de longo. O SUS, a gente sabe a batalha que é o SUS se manter. E onde é que, cadê a entidade, cadê a Fiergs da saúde, cadê a FEComércio da saúde, cadê o sindicato tal da saúde? A gente não vê ninguém defendendo essa parte. E talvez o modelo ele tenha incorporado um pouco nesse sentido, que hoje em dia, e aí eu expresso um pouco de dificuldade em entender alguns comportamentos políticos, no sentido de que
Será que, bom, o modelo defende restrições em alguns momentos. Bom, defende restrições em alguns momentos por parâmetros ali que estão especificados ali, que podem ser criticados ou não, aceitos ou não. Mas o relaxamento disso, qual é tem uma entidade defendendo o relaxamento disso. Não tem nenhuma entidade defendendo a restrição ou defendendo o modelo em si, porque o modelo já é visto como uma possibilidade de abertura. Então o modelo ele é batido sul, ele apanha dos dois lados, né? Se apanha dos dois lados. Apanha do lado de quem quer abrir e apanha do lado de quem quer fechar, que acha que nem isso deveria estar abrindo. Então ele apanha e é o que se coloca mesmo, o que se pretendia, na verdade, auto-estabelecer um modelo de distanciamento controlado, vai ter uma distância controlada, e de um lado tem gente que não quer toda a distância possível, e de outro lado tem quem não quer distância nenhuma. Quer dizer, ao contrário, né? Quanto maior o distanciamento, menor o distanciamento. E ao controlar esse distanciamento, se coloca numa situação que o modelo ele vai apanhar dos dois lados. E ninguém vai defendê-lo quando ele está funcionando. Ou seja, quando tem que fechar, se indicava que deveria estar fechando mais. E quando está se abrindo, se fala que tem que estar abrindo mais. Então, o modelo acabou sendo uma ferramenta para se discutir o quanto abrir e o quanto fechar. Para mim é um pouco isso. Ele colocou os parâmetros para essa discussão se dar. Agora é difícil porque nesse exato momento a restrição maior né, o que se coloca é a tentativa de uma flexibilização, não de um aperto. Nesse momento a flexibilização, o modelo ele é uma ferramenta para restringir mais hoje em dia e está sendo criticado mais por isso. Talvez esteja perdendo força por isso. Porque ele guarda essa tentativa de restringir. Agora, se como é que se diz? Quem uma entidade representativa dentro do Estado defende algo parecido, de uma restrição, mas com seus parâmetros, não tem. Então, o modelo acabou incorporando essa posição. A posição de ser de restrição, no caso. Não sei se eu... Sim, a posição de tentar restringir um pouco mais. Olha, vamos segurar aqui, acho que talvez tenha que segurar aqui, dentro da evolução que a gente vê. Né? Dentro da evolução que a gente vê. Claro que aí, como eu falei, tem milhões de incertezas. A gente não sabe a propagação está sendo medida da forma certa, não está sendo medida da forma certa, tem capacidade, não tem capacidade, a gente está no meio de incerteza. Mas é só ver o que o modelo definiu e como ele ficou depois de decisões posteriores de recursos, e a gente vê que onde está sendo mais restrito. Né? Talvez esse seja um aspecto que a gente ainda tem pouco tempo de vivência do modelo, né? Ele chegou há pouco tempo numa restrição maior. E talvez agora que a gente vai perceber um funcionamento mais político do momento em que... eu repito a coisa das sextas-feiras porque parece que é assim que funciona, né? Nas sextas-feiras, tecnicamente, se determinam as bandeiras e ao longo do final de semana se discutem os recursos para na segunda-feira o gabinete, que é a instância política maior, sancionar ou não, né, a decisão mais técnica. Então, talvez agora que a gente vai conseguir começar a perceber, não sei se tu vê assim também, que agora que vão se explicitar esses tensionamentos mais. Eu acho que sim, isso já está acontecendo e nesse exato momento está acontecendo isso. Então, como eu falei antes, é em construção e conforme vai restringindo mais, ele vai tendo mais resistência. E nesse sentido, é o que se propôs, né? É o que se propôs. É sinal que está funcionando, na verdade. A resistência é sinal que está funcionando. Não sei, né? A gente não sabe se está funcionando, na verdade, porque tem diversas questões que ninguém tem certeza, né? Mas funcionando no sentido de que se ele não existisse, seria de tal forma. Né?
se não existisse modelo, a, a gente sabe como é que estaria. Então, no sentido de que está puxando para um lado, né? Um pouco isso. Bruno, eu tenho uma pergunta para ti, mas também para Clarissa, se tu tem mais alguma coisa para colocar, né? Mais alguma coisa que tu gostaria de relatar que não foi perguntado, e também para Clarissa se ela tem mais alguma pergunta para ti. Eu não tenho mais perguntas, mas só instigar enquanto comentário, se tu quiseres, Bruno, também deixar registrado alguma experiência mais tua, assim, tu é um servidor público envolvido no combate à pandemia, e isso ficou muito bem posto, assim, mas se tu quiseres registrar como isso impactou na tua vida, né, na tua relação com a família, com amigos, no teu emocional, também é um espaço para que tu possa colocar essa perspectiva. Então, talvez para encerrar, se tu quiseres comentar um pouquinho sobre o Bruno no meio de tudo isso, seria bacana. Não, tudo bem. É extremamente complicado. Eu acho que, enfim, como eu falei antes, a carga de trabalho é desgastante, são assuntos que não são leves, criam muitas celeumas, enfim, tem que ter um cuidado, são pessoas que às vezes não conhecem, né? Então, a gente está tratando com pessoas que não conhecia antes, sobre assuntos delicados, então é desgastante no sentido pessoal, tratar sobre assuntos delicados com pessoas que não se conhecem. Então, nesse lado profissional, é um desafio também, porque eu, enfim, não sou epidemiologista, não tenho contato, não tinha contato com isso, né, antes. Tive que também buscar um conhecimento sobre o assunto. Aprendi muito, aprendi de diversas formas de automatização, de dados, trabalhar dados e tal, coisas que eu não sabia também. Tive contato com pessoas maravilhosas, assim, que eu espero ter contato depois. A situação privada, como eu falei antes, é particular, né? É difícil dizer porque realmente a minha vida mudou completamente por causa do trabalho com o comitê. Então, eu não sei como é que seria a minha vida se ela seguisse normal antes, como é que ela seria com a pandemia. Então, eu não sei separar isso, não tem como separar, porque a base de não há uma divisão clara, né, que eu possa fazer essa comparação. Mas sim, a visão, né, de amigos e tal, que sabem que eu estou envolvido, né, com essa questão próxima, é um sentimento um pouco complicado, porque para alguns eu sou o culpado de estar fechando tudo. Tem amigos que perderam emprego, tem outros amigos que tiveram que fechar negócio, tem outros amigos que tiveram que demitir o pessoal que trabalhava consigo. Então, não é fácil. Agora está começando a ter amigos doentes, enfim, né, familiares de amigos doentes. Então, a gente está numa situação bem delicada nesse sentido, porque a partir do momento que se sabe que tu está envolvido com algo do gênero, a gente acaba sendo sempre alguém a ser apontado, né? Então, enfim, não sei como é que isso vai se desenrolar depois, porque eu acho que passado tudo isso, talvez as coisas fiquem mais claras, mas agora nesse momento não tem muito como saber. Acho que ele não sabe nada, ele não sabe realmente. E pensar, digo, 2 meses atrás como é que a gente pensava, pensar um mês atrás como a gente pensava, pensar agora como é que a gente pensa, eu acho que isso é bastante fluido, assim, não é muito determinista. Mas como, né, cidadão e como pesquisador, como carreira, né, sou pesquisador, eu creio que aqueles que eu vejo, né, em volta, a dedicação que se tem, a seriedade com que se trata os assuntos, isso com certeza acontece. É muita seriedade, é muita dedicação, é muita preocupação, é muita preocupação em escutar a oposição, escutar diferentes posicionamentos, porque a gente está em um momento de
incertezas, entendeu? Então, quando não se tem grandes certezas, se escutar é sempre escutar os lados é sempre uma grande vantagem. E nesse sentido, eu falo por mim, mas eu falo pelos que trabalham comigo mais próximo também. Há sempre essa necessidade de escutar, avaliar, aceitar críticas de todos os lados, aceitar críticas, aceitar no sentido não de aceitar e mudar de opinião, mudar de atitude, né? Aceitar no sentido de que a crítica ela existe, ela deve existir e é bom que se escute, né? Apesar de vez em quando ela ser pode, pode não ser das melhores formas, mas eu acho que o ambiente de incerteza ele impõe a necessidade de escutar. Eu acho que isso é um posicionamento que a gente, eu como cidadão, esperaria de um servidor. Então, né, a gente como agente duplo aí, a gente tenta cumprir. Bruno, uma questão final. Por que tu te dispôs a participar dessa pesquisa? Eu acho extremamente relevante, acho extremamente relevante qualquer tipo de registro sobre normalmente eu já acharia interessante, né? Acho que os registros têm que ser feitos, mas em um momento crítico como esse, eu acho que eu gostaria de me ver daqui a uns anos, saber qual era a percepção que eu tinha nessa época. Porque eu realmente acho que a gente está vivendo um momento único, não bom, claro, né? Não único no sentido de bom, mas no sentido de único no sentido de que a gente não esperava viver, a gente não estava preparado para viver, e a gente acho muito salutar esse tipo de iniciativa, porque permite a gente construir, né, posteriormente algum tipo de visão. E eu acho que o registro ele é válido para auxiliar na construção dessa visão no futuro, sabe? Então, vocês têm muito mais clareza, né, como historiadores, têm muito mais clareza disso do que eu. Eu não sei se a Clarice é historiadora também, perdão, se eu coloquei. Sim, tá. Então, vocês como historiadores têm muito mais clareza do que eu. Eu, como sujeito, eu sei da importância, não tenho tanta clareza, mas com certeza participar para mim é fico, enfim, agradecido pelo convite de poder participar. Espero que contribua da melhor forma e talvez tenha que alongar um pouco esse prazo para divulgação, porque como vocês, não sei se já chegou nessa parte da pergunta, mas eu acho interessante esse registro, eu acho que é importantíssimo e eu mesmo gostaria de ver lá na frente tanto auxiliar, né, na construção quanto conseguir fazer essa visão para trás assim depois. O que eu ia te perguntar é justamente esse registro para o futuro, quando é que é esse futuro que tu estabelece? Rodrigo, eu acho que talvez a gente tenha que estender um pouco o prazo. Eu ia dizer até o fim da pandemia, mas eu acho que talvez tenha que ser mais longo do que a pandemia, que já vai ser longa. Eu tenho que dizer o número de anos, eu tenho que dizer. Se tu pensou um momento mais concreto, por exemplo, não estou sendo tendenciosa e nem tentando adivinhar, mas o final do governo Eduardo Leite, o final do governo Bolsonaro, o final, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sim, Clarissa, é justamente esse o ponto. Enfim, eu acho que pela posição que a gente. Pela posição que a gente se coloca, eu acho que seria prudente, né? Aguardar até para não acho que é mais no sentido de precaução, no sentido de não ser utilizado talvez de uma forma que eu não pretendia, mas no meu sentido é justamente dar registro, não propriamente ser utilizado de alguma forma política que eu realmente acho que não é nada salutar, não é nada salutar neste momento.
É esse cuidado que a gente tem, né? Por isso que a gente colocou essa possibilidade, essa necessidade do entrevistado estabelecer o período que ele quer manter sigilo ou não sobre sua entrevista. Exato. E eu acredito, inclusive, que, considerando a possibilidade do Eduardo Leite se reeleger, daí é depois do segundo mandato, acredito. Talvez. Eu me lembro que no início da entrevista me chamou a atenção que tu falaste que esse prazo pode ser revisto, né? Então deixamos até o fim de 2022, né? 2022? Acho que sim. Deixamos 2022 e caso seja necessário, eu vou procurar vocês no arquivo Tá público. certo. Tá certo. Então é isso, acho. Foi excelente entrevista. A gente te agradece muito. Foi bom te ouvir e que tu compartilhasse com a gente toda a tua experiência. Só tenho a agradecer. Eu agradeço. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada, Bruno. Foi muito bom te ouvir. Que bom. Espero ter ajudado. Um abraço, bom dia. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.